Na pequena cidade de Flor do Campo, interior de Minas Gerais, onde o horizonte se mistura com tons de verde e terra, nasceu e cresceu Luísa Oliveira Santos. Filha de um professor e uma enfermeira, Luísa sempre demonstrou uma conexão especial com a terra. Enquanto outras crianças sonhavam com cidades grandes, ela passava horas no pequeno quintal de casa, cultivando plantas e observando o ciclo da natureza. Os finais de semana eram sagrados. Era quando visitava o sítio do avô materno, seu Joaquim, um homem sábio, de mãos calejadas e sorriso fácil. Descendente de escravizados que conseguiram comprar sua liberdade antes mesmo da Lei Áurea, seu Joaquim herdou aquelas terras de seus antepassados que as cultivaram com suor e dignidade por gerações. Vem cá, minha neta, vê essa terra, ela tem história, nossa história. Cada grão aqui conta um pedaço da luta da nossa gente. Um dia isso tudo será seu, e você vai fazer essa terra continuar contando nossa história. Anos se passaram. Luísa, agora formada em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em agricultura sustentável, trabalhava em projetos de desenvolvimento agrícola em comunidades quilombolas. Aos 28 anos, era reconhecida pela dedicação e pelo conhecimento que mesclava técnicas modernas com saberes ancestrais. Mas a vida tem seus próprios planos. Em uma manhã de domingo, o telefone tocou. Filha, seu avô. Ele nos deixou esta madrugada. Foi durante o sono, sem sofrer. A dor da perda se misturou com as memórias doces. 2 semanas após o funeral, o testamento de seu Joaquim foi aberto. Para surpresa da família, especialmente dos tios de Luísa, a fazenda de 50 hectares foi deixada integralmente para a neta. Isso é um absurdo. O que uma menina da cidade vai fazer com essas terras? Isso devia ser dividido entre os filhos, protestou o tio Roberto, o mais velho dos 3 filhos de seu Joaquim. Roberto, respeite a vontade de nosso pai. Ele sabia o que estava fazendo, respondeu Clara, mãe de Luísa, com firmeza no olhar. O que a família não sabia era que seu Joaquim e Luísa compartilhavam mais do que o amor pela terra. Nos últimos anos, enquanto a saúde do avô declinava, Luísa havia assumido gradualmente a administração da fazenda. Juntos, haviam transformado o que era uma propriedade tradicional em um modelo de agricultura sustentável, preservando nascentes, criando sistemas agroflorestais e implementando técnicas que faziam a terra produzir sem agredi-la. O testamento era claro. As terras eram de Luísa, com a condição de que continuasse o trabalho que haviam iniciado juntos. Nas palavras escritas por seu Joaquim, a minha querida neta Luísa, deixo estas terras que nossos antepassados conquistaram com dignidade e cultivaram com amor. Continue nosso trabalho, faça da terra o que ela deve ser, fonte de vida, não de cobiça. Lembre-se sempre, quem tem raiz tem força. Luísa mudou-se para a fazenda. Abandonou o emprego na cidade e passou a dedicar-se integralmente àquele pedaço de chão. Em pouco tempo, a propriedade se destacou ainda mais na região, tornando-se referência em produção agroecológica. Enquanto isso, nas terras vizinhas, a família Mendonça expandia seus domínios. Grandes produtores de soja e gado, os Mendonça eram conhecidos pelo poder econômico e político na região. Ricardo Mendonça, patriarca da família, de 62 anos, há muito tempo cobiçava as terras de seu Joaquim, não apenas por sua localização estratégica, mas principalmente por abrigarem 3 nascentes que poderiam abastecer a crescente irrigação das monoculturas de soja. Durante anos, Ricardo havia feito propostas ao velho Joaquim, sempre recusadas com firmeza educada. Com a morte do antigo proprietário e a chegada de Luísa, Ricardo viu uma oportunidade. Afinal, o que uma jovem da cidade poderia querer com aquelas terras? 6 meses se passaram desde que Luísa assumira a fazenda.
Era uma tarde quente quando ela recebeu uma visita inesperada. Um carro preto, imponente, levantava poeira na estrada que levava até a sede da propriedade. Era Ricardo Mendonça, acompanhado de seu filho mais velho, Eduardo, advogado formado em São Paulo. Boa tarde, senhorita Luísa. Vim pessoalmente para conhecer a nova vizinha e fazer uma proposta que acredito ser de seu interesse. Sentados na varanda da casa principal, com vista para os campos verdes que mesclavam culturas diversas em um desenho harmônico, Ricardo foi direto ao ponto. Admiro o trabalho que vem fazendo aqui, continuando o legado de seu avô. Mas sejamos práticos. Uma propriedade deste tamanho exige muito de uma pessoa só, especialmente de alguém jovem como você, com toda a vida pela frente. Estou disposto a pagar um valor justo por estas terras, o suficiente para que você possa comprar uma casa na cidade, investir em sua carreira, viver confortavelmente. Luísa sorriu educadamente, mas seus olhos refletiam determinação. Agradeço o interesse, senhor Mendonça, mas estas terras não estão à venda, nem hoje, nem amanhã. Pense bem, minha jovem. Estou oferecendo 3 vezes o valor de mercado. Talvez você não tenha dimensão do que isso significa. Tenho plena dimensão, senhor Mendonça. Também sei o valor das 3 nascentes que existem aqui e quanto valem para sua produção de soja. Mas como meu avô dizia, há coisas que o dinheiro não compra. História é uma delas. Eduardo, até então calado, interveio com um tom condescendente. Senhorita Luísa, entendo seu apego sentimental, mas pense racionalmente. Este tipo de agricultura que pratica é admirável, mas economicamente inviável em larga escala. Mais cedo ou mais tarde, perceberá isso. Luísa manteve a calma, seus olhos passeando pelos campos cultivados. Discordo, Dr. Eduardo. Nossos números mostram o contrário. No último semestre, nossa produtividade por hectare aumentou 15%, enquanto reduzimos custos com insumos em quase 30%. Além disso, diferente das grandes monoculturas, não dependemos de um único produto cujo preço flutua no mercado internacional. Diversificamos riscos, assim como diversificamos culturas. A reunião terminou com promessas educadas de manter o canal de diálogo aberto. Mas Luísa sabia que estava apenas começando. A forma como Ricardo olhou para as terras ao se despedir dizia tudo. Aquele homem não aceitaria um não como resposta. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. Primeiro vieram as ofertas mais agressivas, depois os avisos amigáveis sobre as dificuldades de uma mulher sozinha administrar uma propriedade naquela região. Quando nada disso funcionou, começaram os incidentes. Uma noite, Luísa foi acordada pelo latido desesperado dos cachorros. Uma parte da cerca que delimitava sua propriedade havia sido derrubada, e algumas cabeças de gado da fazenda vizinha pastavam em sua plantação de milho orgânico. Um acidente, segundo o capataz dos Mendonça, que apareceu na manhã seguinte para recolher os animais. Dias depois, funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apareceram para uma fiscalização de rotina, alegando ter recebido denúncias anônimas sobre uso irregular de agrotóxicos e desmatamento ilegal, justamente as práticas que Luísa combatia. Nada foi encontrado, evidentemente, mas o recado estava dado. A situação se agravou quando o fornecimento de água que abastecia parte da irrigação, vindo de um córrego que passava por terras dos Mendonça antes de chegar à propriedade de Luísa, começou a diminuir drasticamente, sem explicação aparente. Mas o golpe mais duro veio 3 meses depois, uma notificação judicial. Luísa estava sendo processada por Ricardo Mendonça, que alegava que parte das terras deixadas por seu Joaquim, na verdade, pertencia à sua família. Segundo o processo, havia um erro antigo na demarcação, e aproximadamente 15 hectares,
justamente onde se localizavam duas das três nascentes, estariam dentro dos limites legais da Fazenda Mendonça. Documentos antigos, alguns datando da década de 1940, foram apresentados como prova. O advogado de Ricardo, não por coincidência seu próprio filho, argumentava que a família Mendonça havia tolerado a ocupação irregular por respeito ao velho Joaquim, mas que com sua morte e a transferência das terras era hora de corrigir um erro histórico. Luísa procurou o modesto escritório de advocacia que havia atendido seu avô durante anos. O advogado, Dr. Paulo Monteiro, um senhor de 70 anos com meio século de experiência, estudou cuidadosamente o caso. Luísa, não vou mentir para você. Este caso é complicado. Os documentos apresentados por eles parecem genuínos, embora eu tenha minhas suspeitas. E mais do que isso, enfrentamos um problema maior: influência. Os Mendonça têm o juiz da comarca em seu bolso. O Dr. Gustavo Meireles janta na casa deles todos os natais há mais de uma década. Suas decisões em casos envolvendo a família Mendonça são previsíveis. O que o senhor sugere, doutor? Paulo, que eu desista? O velho advogado sorriu, um brilho renovado nos olhos cansados. De jeito nenhum. Sugiro que lutemos, e lutemos com tudo o que temos. Seu avô era meu amigo e sei o que essas terras significavam para ele. Sei também que ele não teria deixado para você, se não acreditasse que seria capaz de protegê-las. Os meses que antecederam o julgamento foram intensos. Luísa dividiu seu tempo entre cuidar da fazenda e preparar sua defesa. Doutor, Paulo, apesar da idade e saúde frágil, empenhou-se no caso como há anos não fazia. Juntos, mergulharam em arquivos empoeirados, documentos antigos e registros de cartório. Em uma dessas buscas, encontraram algo revelador: um mapa da região datado de 1932, anterior aos documentos apresentados por Ricardo Mendonça, onde as fronteiras das propriedades estavam claramente demarcadas, confirmando os limites atuais da fazenda de Luísa. Mais importante ainda, descobriram que a família de Joaquim havia comprado legalmente aquelas terras em 1918 de um fazendeiro falido pela crise do café e que o pagamento havia sido feito em ouro, acumulado por gerações de trabalho ainda no período pós-abolição. Os recibos originais, embora amarelados pelo tempo, estavam preservados em um velho baú que seu Joaquim guardava no sótão. Isso é ouro puro, Luísa, disse Dr. Paulo, examinando os documentos com cuidado. Mas ainda precisamos de mais. A influência dos Mendonça sobre o juiz é muito forte. Foi quando Luísa teve uma ideia. Se o caso seria julgado com parcialidade, precisavam de uma estratégia diferente. Não bastava ter razão. Precisavam expor a verdade de forma tão contundente que seria impossível ignorá-la, mesmo para um juiz comprometido. Dr. Paulo, vamos mudar nossa abordagem. Não vamos apenas defender nosso direito à terra. Vamos recontar a história destas terras, a história da minha família. Vamos trazer testemunhas, não apenas para falar sobre limites de propriedade, mas sobre o significado deste lugar para toda a comunidade. Nas semanas seguintes, Luísa percorreu comunidades vizinhas, quilombos e pequenas propriedades. Conversou com idosos que conheceram seus antepassados, registrou histórias, coletou depoimentos. Descobriu que sua família havia ajudado muitas pessoas da região ao longo das décadas, compartilhando conhecimento, sementes e solidariedade. Enquanto isso, Dr. Paulo enfrentava obstáculos no processo. Pedidos de perícia independente negados, prazos apertados, exigências burocráticas incomuns. Era evidente que o sistema estava inclinado a favor dos Mendonça. Ainda assim, persistiram. Há 2 semanas do julgamento, Dr. Paulo sofreu um infarto. Não foi fatal, mas o médico foi categórico, repouso absoluto. O velho advogado estava fora do caso.
Não se preocupe, Luísa, ele disse da cama do hospital. Vou indicar um colega, jovem, mas competente. Ele assume daqui para frente. Luísa respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Não será necessário, Dr. Paulo. Eu mesma assumirei minha defesa. Mas você não é advogada. Não, sou agrônoma. Conheço aquelas terras melhor que ninguém. E acredito que tenho o direito de defender o que é meu, com minhas próprias palavras. A lei permitia que ela atuasse em causa própria, apesar dos riscos evidentes. Dr. Paulo tentou dissuadi-la, mas viu nos olhos de Luísa a mesma determinação que admirava em seu velho amigo Joaquim. Se é assim, vamos trabalhar juntos. Daqui desta cama mesmo vou te orientar. Você será meus braços e pernas no tribunal. Os dias que antecederam o julgamento foram de preparação intensa. Luísa estudava legislação agrária até altas horas, enquanto ainda administrava a fazenda durante o dia. Visitava Dr. Paulo diariamente, absorvendo cada conselho, cada estratégia. Na véspera do grande dia, Luísa foi até o quarto que fora de seu avô, mantido intacto desde sua partida. Sentou-se na velha cadeira de balanço e deixou que as lágrimas contidas por tanto tempo finalmente caíssem. Vô, amanhã vou lutar pelas nossas terras, pela nossa história. Sei que o senhor estará comigo. Foi quando notou algo que não havia percebido antes. Entalhado discretamente no braço da cadeira estava um provérbio africano que seu avô costumava repetir. Quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar um leão. O dia amanheceu claro, com aquela luz dourada característica das manhãs em Minas Gerais. Luísa vestiu-se com simplicidade e dignidade. Uma saia longa azul marinho, camisa branca de algodão e um turbante amarelo, as cores que sua avó usava em ocasiões especiais. No pescoço, carregava um pequeno saquinho de pano, um patuá que herdara de seu Joaquim, contendo terra da fazenda. Para lembrar de onde viemos e pelo que estamos lutando, pensou, ao entrar no fórum da pequena cidade. O ambiente era intimidador. A família Mendonça ocupava um lado inteiro da sala de audiências, com Ricardo ao centro, ladeado pelo filho advogado e outros familiares. Todos de terno e gravata, exalando confiança e poder. Do outro lado, apenas Luísa e alguns trabalhadores da fazenda que haviam tirado o dia para apoiá-la. Quando o juiz Gustavo Meireles entrou, todos se levantaram. Alto, de cabelos grisalhos e expressão severa, ele lançou um olhar de reconhecimento para Ricardo Mendonça antes de se sentar. Seus olhos, quando pousaram em Luísa, revelaram uma mistura de surpresa e desdém mal disfarçado. Vejo que a ré optou por representar a si mesma, comentou o juiz, ajustando os óculos. Uma escolha interessante. A audiência começou com Eduardo Mendonça, apresentando o caso com eloquência ensaiada. Narrou uma história de erros cartoriais históricos, fronteiras mal demarcadas e da generosidade de sua família ao tolerar por décadas a ocupação irregular de parte de suas terras pela família de Joaquim. Os documentos foram apresentados. Mapas antigos, alguns de procedência duvidosa, além de depoimentos de funcionários públicos afirmando que a região em disputa sempre fora conhecida como parte da Fazenda Mendonça. Durante todo o tempo, o juiz Meireles ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais e acenando com a cabeça em aprovação. Quando Eduardo terminou sua exposição, o magistrado parecia convencido. Impressionante apresentação, doutor Eduardo. Clara, objetiva e bem fundamentada. Agora, vamos ouvir o outro lado. Virou-se para Luísa com um sorriso condescendente. A senhora tem a palavra. Tente ser concisa. Luísa levantou-se lentamente. O silêncio na sala era palpável. Mesmo seus apoiadores pareciam apreensivos, conscientes da disparidade de forças.
Meritíssimo, começou ela com voz firme, vou tentar ser mais que concisa, vou ser verdadeira. O juiz arqueou as sobrancelhas, surpreso com a firmeza daquela voz. Antes de entrar no mérito jurídico da questão, peço licença para contar uma história. A história de como estas terras chegaram às mãos da minha família. Senhorita Luísa, interrompeu o juiz, estamos em um tribunal, não em uma roda de histórias. Por favor, atenha-se aos fatos legais. Meritíssimo, com todo respeito, a história que vou contar é o fato legal mais importante deste caso. É o que explica por que estamos aqui hoje e por que os documentos apresentados pela parte autora, embora impressionantes na aparência, não resistem ao teste da verdade histórica. O juiz suspirou, impaciente. Prossiga então, mas saiba que meu tempo é precioso. Luísa respirou fundo e começou a narrar a saga de sua família, desde os tempos da escravidão até o momento presente. Falou de seus tataravós, que haviam conseguido comprar a própria liberdade antes mesmo da abolição, graças ao trabalho em garimpos clandestinos. De como economizaram por décadas para adquirir um pedaço de terra próprio. Da compra legal feita em 1918, quando um fazendeiro falido, pela crise do café, colocou à venda parte de suas terras. À medida que falava, sua voz ganhava força. Do bolso, retirou o documento original de compra, cuidadosamente preservado em uma pasta. Este documento, meritíssimo, datado de 15 de agosto de 1918, comprova que meu bisavô, Antônio dos Santos, adquiriu legalmente 50 hectares de terra do Sr. Eugênio Bueno pelo valor de 25 contos de réis, pagos em ouro. Como Vossa Excelência pode verificar, a descrição dos limites da propriedade é clara e coincide exatamente com os limites atuais. O juiz examinou o documento com visível desconforto, enquanto Eduardo Mendonça sussurrava algo ao ouvido do pai. Interessante documento, senhorita, mas nossos registros mostram... Permita-me continuar, meritíssimo. Luísa manteve a firmeza. Após a compra, meus antepassados trabalharam esta terra com suas próprias mãos, sem empréstimos bancários, sem privilégios, sem influência política, apenas com trabalho duro e conhecimento passado de geração em geração. Luísa então apresentou o mapa de 1932, descoberto com a ajuda de Dr. Paulo, que mostrava claramente os limites da propriedade, idênticos aos atuais. Como este mapa comprova, meritíssimo, os limites que defendemos hoje são os mesmos de quase um século atrás. Ricardo Mendonça, visivelmente irritado, sussurrou algo ao filho, que se levantou. Excelência, objeto, a ré está tentando contornar a questão central com sentimentalismos e documentos de procedência duvidosa. O juiz assentiu. Objeção aceita. Senhorita Luísa, por favor, limite-se aos aspectos jurídicos da questão. Luísa sorriu serenamente. É exatamente o que estou fazendo, meritíssimo. Estou demonstrando que a propriedade da terra em disputa foi adquirida legalmente por minha família muito antes da pretensão dos Mendonça sobre ela. Mas se Vossa Excelência prefere aspectos jurídicos mais recentes... Ela então prosseguiu apresentando uma análise técnica dos documentos oferecidos pelos Mendonça. Com precisão de engenheira, apontou inconsistências nas datas, assinaturas e até mesmo nas descrições geográficas. Note, meritíssimo, que o documento apresentado pelo Sr. Mendonça, supostamente de 1945, menciona o Córrego das Palmeiras como limite natural. Contudo, e neste ponto ela apresentou um estudo geológico. Este córrego só passou a existir após as enchentes de 1952, quando o curso d'água original se bifurcou. Como poderia um documento de 1945 mencionar um acidente geográfico que só surgiria 7 anos depois? Um murmúrio percorreu a sala. O juiz remexeu-se, desconfortável. Eduardo Mendonça levantou-se novamente.
agora visivelmente abalado. Excelência, isso é uma coincidência. O córrego pode ter mudado de nome. Não é o que mostram os registros históricos, respondeu Luísa, apresentando mais documentos. Todos os mapas e registros anteriores a 1952 mencionam apenas o Córrego Grande, sem qualquer referência ao Córrego das Palmeiras. O clima na sala começava a mudar. Os olhares agora acompanhavam Luísa com crescente interesse, enquanto Ricardo Mendonça consultava nervosamente papéis com seu advogado. O juiz, percebendo a mudança de atmosfera, tentou retomar o controle. Senhorita Luísa, essas observações são interessantes, mas os documentos da família Mendonça são oficiais, registrados em cartório. Sim, meritíssimo, registrados no cartório de notas de Campo Alegre, em 1960. Luísa fez uma pausa significativa. Curiosamente, este cartório foi fechado em 1975, após um escândalo de falsificação de documentos de terra. O escrivão da época, Sr. Juventino Alves, foi condenado por adulteração de registros públicos. Novo burburinho na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Senhorita, está insinuando que os documentos da família Mendonça são falsificados? Não estou insinuando nada, meritíssimo. Estou apenas apresentando fatos históricos que lançam dúvidas significativas sobre a autenticidade dos documentos em questão. Cabe a Vossa Excelência avaliar esses fatos à luz da justiça e da verdade. O juiz, agora visivelmente irritado, interrompeu. Senhorita Luísa, acho que já ouvimos o suficiente de suas teorias. Este é um tribunal sério, não um palco para performances. Foi quando Luísa fez um movimento inesperado. Pediu licença para chamar uma testemunha, Dona Clemência, uma senhora de 95 anos, que entrou na sala amparada por uma bengala, mas com olhos vivos e memória intacta. Meritíssimo, Dona Clemência viveu toda a sua vida na região. Sua casa fica exatamente na divisa entre as duas propriedades. Não há ninguém que conheça melhor a história destas terras. O juiz, após hesitar, permitiu o depoimento. A idosa, com voz firme apesar da idade, contou como conheceu os bisavós de Luísa, como testemunhou o trabalho árduo que transformou terras abandonadas em campos produtivos. E, mais importante, confirmou que os limites atuais eram os mesmos de quando era menina. E quanto à família Mendonça, Dona Clemência, eles alguma vez reclamaram dessas terras no passado? A idosa sorriu com ironia. Os Mendonça, que nada! O velho Ricardo ainda nem tinha nascido quando teu bisavô já plantava nessas terras. E o pai dele, seu Augusto Mendonça, era amigo do teu bisavô. Tomavam café juntos todo domingo, ali debaixo daquela mangueira que até hoje dá fruto. Nunca houve briga por terra entre eles. Eduardo Mendonça levantou-se, argumentando que o testemunho era irrelevante, baseado em memórias de uma senhora idosa. O juiz concordou rapidamente, dispensando Dona Clemência. Mas o efeito de suas palavras já estava feito. O brilho de verdade em seus olhos havia tocado a todos os presentes. Sentindo que perdia o controle da situação, o juiz decidiu intervir de forma mais direta. Senhorita Luísa, apesar de sua interessante apresentação, o fato é que os documentos oficiais apresentados pela família Mendonça têm precedência legal sobre histórias de família e mapas antigos de procedência questionável. Foi quando Luísa percebeu que era hora de mudar de tática. Aproximou-se da mesa do juiz, olhando-o diretamente nos olhos. Meritíssimo, com todo respeito, não estamos falando apenas de documentos em papel. Estamos falando de justiça, de verdade, de dignidade. O juiz ajustou a gravata desconfortável com o olhar direto de Luísa. Não me venha com discursos emotivos, senhorita. Este tribunal se baseia na lei, não em emoções. A lei, meritíssimo, foi feita para servir à justiça, não para sufocá-la.
E justiça sem verdade é apenas poder disfarçado. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O juiz, sentindo-se desafiado, deixou escapar o que talvez não devesse. Senhorita Luísa, sua postura beirando a insolência não ajuda sua causa. Sugiro que modere seu tom, ou posso considerar desacato. Foi neste momento que Luísa decidiu jogar sua última carta. Do bolso, retirou um envelope lacrado. Meritíssimo, relutei em apresentar esta prova, por respeito à memória de meu avô, que acreditava que certas verdades deveriam ser esquecidas em nome da paz. Mas vejo que não tenho escolha. Ela abriu o envelope e dele retirou uma antiga fotografia em preto e branco. Esta fotografia foi tirada em 1957, durante a inauguração da barragem que desviou parte do curso do Córrego Grande, criando o que hoje chamamos de Córrego das Palmeiras. Como podem ver, entre as autoridades presentes estão o então prefeito, o engenheiro responsável pela obra, meu avô Joaquim e o pai do senhor Ricardo Mendonça. A fotografia circulou pela sala. Era inequívoca. Todos os homens mencionados estavam lá, sorridentes, claramente celebrando a conclusão da obra. A relevância, meritíssimo, é que esta fotografia comprova que o Córrego das Palmeiras só passou a existir em 1957, tornando impossível que qualquer documento genuíno de 1945 o mencione como limite de propriedade. Eduardo Mendonça, pálido, consultava freneticamente seus papéis. Ricardo parecia petrificado, fixando o olhar na velha fotografia. Mas há algo mais nesta imagem, continuou Luísa. Observem o verso. No verso da fotografia, uma dedicatória escrita à mão. Ao amigo Joaquim dos Santos, com gratidão eterna por ceder parte de suas terras para a construção da barragem, que beneficiará toda a nossa região. Que a amizade entre nossas famílias perdure por gerações. Augusto Mendonça. O silêncio na sala era absoluto. Até o juiz parecia sem palavras. Meu avô, meritíssimo, cedeu voluntariamente parte de suas terras para uma obra que beneficiou a todos, inclusive a família Mendonça. É no mínimo curioso que agora, décadas depois, essa mesma família alegue que as terras nunca foram nossas. O juiz, completamente desarmado, tentou ganhar tempo. Esta evidência é inesperada. Precisarei de um recesso para analisá-la adequadamente. Há mais, meritíssimo. Luísa então apresentou um documento final, uma carta escrita pelo próprio Augusto Mendonça ao cartório de Campo Alegre, datada de 1959, solicitando a correção dos limites de sua propriedade, expandindo-os para incluir áreas que antes pertenciam à família Santos, mas agora estão alagadas pela nova barragem. Como podem ver, a própria família Mendonça reconhecia, em 1959, que aquelas terras pertenciam à minha família. A correção solicitada referia-se apenas à área alagada, não às nascentes que hoje estão em disputa. Eduardo Mendonça levantou-se tentando um último argumento. Excelência, mesmo que haja alguma inconsistência nos documentos, a lei estabelece que após 20 anos de posse mansa e pacífica... Mas não houve posse, doutor Eduardo, interrompeu Luísa. A posse sempre foi da minha família. O que houve foi uma tentativa de alterar documentos para criar uma realidade jurídica que não corresponde à verdade dos fatos. O juiz, completamente desestabilizado, anunciou um recesso de 30 minutos para considerar as novas evidências. Na verdade, todos sabiam que era um tempo para que ele decidisse como sairia daquela situação com o mínimo de dano à sua reputação. Quando a sessão foi retomada, o clima era outro. O juiz Meireles parecia ter envelhecido anos naqueles 30 minutos. Seu rosto estava tenso, o olhar evitando cruzar tanto com Ricardo Mendonça quanto com Luísa. Após cuidadosa consideração das evidências apresentadas,
Começou ele com voz monótona, como quem recita um texto ensaiado. Este tribunal reconhece que há inconsistências significativas nos documentos apresentados pela parte autora. Ricardo Mendonça levantou-se abruptamente, mas foi contido pelo filho. Embora não seja possível determinar com absoluta certeza a natureza dessas inconsistências, continuou o juiz, numa óbvia tentativa de suavizar a derrota da família Mendonça, é fato que lançam dúvidas razoáveis sobre a validade da reivindicação de propriedade. Fez uma pausa, como se as próximas palavras lhe custassem um esforço físico. Portanto, na ausência de provas conclusivas que sustentem a reivindicação da parte autora e considerando a documentação histórica apresentada pela ré, que demonstra a posse contínua e documentada por mais de um século, este tribunal decide pela improcedência da ação. Um burburinho de surpresa e aprovação percorreu a sala. O juiz bateu o martelo, encerrando rapidamente a sessão antes que Ricardo Mendonça pudesse manifestar sua fúria evidente. Luísa permaneceu sentada por alguns instantes, sentindo o peso daquela vitória. Não era apenas pela terra, embora isso fosse importante. Era pela memória de seu avô, pela história de sua família, pela dignidade de todos que vieram antes dela. Ao sair do tribunal, foi recebida com abraços pelos trabalhadores da fazenda que haviam acompanhado o julgamento. Dona Clemência, com lágrimas nos olhos, segurou suas mãos. Teu avô estaria orgulhoso, minha filha. Hoje não foi só tu que venceu. Foi toda a nossa gente. Um ano se passou desde o julgamento. A Fazenda Santos prosperava mais do que nunca. O modelo de agricultura sustentável implementado por Luísa havia se tornado referência na região, atraindo visitantes e pesquisadores interessados em aprender sobre práticas agroecológicas. Na antiga sede da fazenda, uma sala havia sido transformada em museu. Ali, cuidadosamente preservados, estavam os documentos históricos que contavam a jornada de sua família. A carta de alforria dos tataravós, o contrato de compra das terras, fotografias de cada geração que cultivou aquele chão. Numa tarde de sábado, enquanto conduzia um grupo de estudantes de agronomia pela propriedade, Luísa foi surpreendida por uma visita inesperada. Eduardo Mendonça, sem o pai, chegava sozinho em seu carro. O encontro foi inicialmente tenso. Desde o julgamento, as famílias não haviam trocado uma palavra sequer. Ricardo Mendonça havia se isolado, sua saúde deteriorando-se junto com sua reputação na região. Vim pedir desculpas, disse Eduardo, após um silêncio desconfortável. Pelo que aconteceu, pelo que quase fizemos. Luísa observou o homem à sua frente. Parecia sincero, diferente da arrogância que exibira no tribunal. Descobri recentemente que meu avô e seu avô realmente eram amigos, continuou Eduardo. Encontrei cartas trocadas entre eles, falando sobre projetos conjuntos, sobre a barragem. Meu pai escondeu tudo isso de mim, ou talvez eu não quisesse ver. Fez uma pausa, olhando para os campos verdes que se estendiam à frente. Estou aqui também por outra razão. Quero aprender. Nosso modelo de produção está destruindo o solo. Dependemos cada vez mais de agrotóxicos. Nossos custos aumentam enquanto a produtividade cai. Enquanto isso, sua fazenda é um organismo vivo e saudável, completou Luísa. Como dizia meu avô, a terra não é apenas um recurso, é nossa parceira. Eles caminharam pelos campos, conversando sobre técnicas de cultivo, rotação de culturas, controle biológico de pragas. Luísa explicou como o sistema que desenvolvera não apenas protegia o meio ambiente, mas também garantia maior estabilidade econômica e independência dos mercados externos. Ao fim da tarde, quando Eduardo se despedia, fez uma proposta inesperada. Tenho pensado em transformar parte de nossas terras em uma reserva natural, preservando o que resta de mata nativa. Talvez
Talvez pudéssemos colaborar nisso? Luísa sorriu, lembrando-se das palavras do avô. Quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar um leão. Seria um bom começo, Eduardo, um bom começo. Enquanto observava o carro se afastando pela estrada de terra, Luísa sentiu uma presença familiar ao seu lado. Não era algo que pudesse explicar racionalmente, mas sabia que seu avô, de alguma forma, estava ali. Nas árvores que ele plantara, no vento que sussurrava entre as folhas, na própria terra que agora ela cultivava. "Estamos fazendo a nossa parte, vô", murmurou ela para o vento, continuando a história, honrando nossas raízes. E naquele momento, com o sol se pondo no horizonte de Minas Gerais, a fazenda dos Santos nunca pareceu tão viva, tão cheia de histórias passadas e de possibilidades futuras. Ali, naquele pedaço de chão conquistado com dignidade e defendido com sabedoria, as sementes que Luísa plantava não eram apenas de milho, feijão ou café. Eram sementes de justiça, de memória, de esperança. E como seu Joaquim sempre dizia, quem tem raiz, tem força. 6 meses depois, a parceria entre Luísa e Eduardo começava a dar frutos. A reserva natural que antes era apenas uma ideia tornava-se realidade. 20 hectares de terras dos Mendonça foram oficialmente destinados à preservação, com um corredor ecológico conectando-os à área de preservação que Luísa mantinha em sua propriedade. O projeto ganhou visibilidade na região. Outros fazendeiros, inicialmente céticos, começaram a demonstrar interesse ao perceber os benefícios: melhor equilíbrio do ecossistema, controle natural de pragas, proteção das nascentes, até mesmo potencial turístico. Numa tarde de domingo, enquanto supervisionava o plantio de mudas nativas na área de transição entre as duas propriedades, Luísa recebeu a visita de uma equipe de reportagem de uma revista especializada em agricultura sustentável. "Senhorita Santos, o que motivou esta parceria improvável entre suas famílias, especialmente após um conflito judicial tão intenso?", perguntou a repórter. Luísa olhou para o horizonte antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Tive um avô sábio que me ensinou que a terra não conhece inimizades. Ela dá frutos para quem a respeita, independentemente de nomes ou histórias." Eduardo aprendeu algo semelhante, à sua maneira. Percebeu que o modelo predatório de exploração não tem futuro, nem para o ambiente, nem para os negócios. E quanto ao processo, houve ressentimentos? Claro que houve. Seria desonesto dizer o contrário, mas escolhemos não alimentá-los. Meu avô dizia que guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa adoeça. A matéria foi publicada 1 mês depois, sob o título "Inimigos de ontem, parceiros de hoje", uma lição de sustentabilidade em Minas Gerais. A repercussão foi surpreendente. Convites para palestras começaram a chegar, tanto para Luísa quanto para Eduardo. Em uma dessas ocasiões, num congresso sobre agricultura familiar em Belo Horizonte, eles dividiram o palco pela primeira vez. O auditório estava lotado, estudantes, agricultores, pesquisadores, todos curiosos para entender como uma disputa judicial quase destrutiva havia se transformado em um caso exemplar de cooperação. "Não foi fácil", admitiu Eduardo quando questionado. "Cresci ouvindo que expansão territorial era sinônimo de sucesso, que a natureza estava ali para ser dominada, não respeitada. Precisei desaprender muito do que me ensinaram." Luísa complementou. "E eu precisei superar a desconfiança. Mesmo após o julgamento, tinha dúvidas sobre as intenções dele. Mas há um momento em que precisamos escolher entre agarrar-nos ao passado ou construir um futuro diferente." Enquanto falavam, projetavam-se na tela imagens da reserva em formação. Áreas antes degradadas agora reverdecendo, nascentes protegidas, animais silvestres retornando.
Os resultados iam além da conservação ambiental. A fazenda dos Mendonça começava a reduzir sua dependência de insumos químicos, adotando algumas das técnicas que Luísa utilizava. Na plateia, um homem idoso observava tudo com atenção especial. Doutor Paulo Monteiro, recuperado do infarto, acompanhava com orgulho o desenrolar daquela história que ajudara a escrever. Ao final da palestra, aproximou-se de Luísa com os olhos marejados. Seu avô estaria radiante, minha filha. Não apenas pela terra que você defendeu, mas pelo que está fazendo com ela. A noite encerrou-se com um jantar entre amigos. Luísa, Eduardo, Dr. Paulo e alguns pesquisadores da universidade discutiam os próximos passos do projeto. A ideia agora era expandir o modelo para outras propriedades da região, criando um mosaico de áreas produtivas e preservadas, em um equilíbrio que beneficiaria a todos. Sabe o que mais me impressiona em você, Luísa? Comentou um dos pesquisadores. Sua capacidade de transformar conflito em cooperação. Muitas pessoas teriam usado a vitória no tribunal apenas como vingança. Luísa sorriu, pensativa. Não se trata de ser melhor ou pior. É sobre entender que certas lutas precisam ser travadas com firmeza, sim, mas sem perder de vista o objetivo maior. No meu caso, nunca foi apenas sobre ter a posse legal daquelas terras. Era sobre honrar sua história e garantir que continuassem cumprindo seu propósito, sustentar a vida em todas as suas formas. Eduardo, que até então ouvia em silêncio, acrescentou: E essa é uma lição que estou aprendendo tardiamente. Que a verdadeira riqueza não está na extensão de terras que possuímos, mas no que fazemos com elas. A conversa estendeu-se noite adentro, entremeada de histórias, projetos e sonhos compartilhados. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Luísa recusou ofertas de carona. Queria caminhar um pouco, sentir o ar fresco da noite mineira, organizar os pensamentos. Enquanto percorria as ruas de paralelepípedos do centro histórico de Belo Horizonte, refletia sobre o caminho percorrido. 2 anos atrás, estava absorvida pelo trabalho na cidade, sonhando em levar seus conhecimentos para comunidades distantes. Jamais imaginara que seu maior desafio e sua maior realização estaria justamente nas terras onde crescera. No dia seguinte, antes de retornar para a Flor do Campo, Luísa fez uma parada em uma pequena loja de antiguidades. Ali, encontrou o que procurava. Um velho porta-retratos de madeira entalhada, semelhante a um que seu avô guardava com carinho. Comprou-o e, ao chegar em casa, colocou nele a fotografia da inauguração da barragem, a mesma que havia mudado o rumo do julgamento. Aquela imagem, que simbolizara um momento de conflito, agora representava possibilidades de reconciliação. Não apenas entre famílias, mas entre diferentes formas de ver e viver no mundo. Uma semana depois, a Fazenda Santos recebeu uma visita oficial. Representantes do Ministério da Agricultura e de uma fundação internacional de apoio a projetos sustentáveis. Vieram conhecer de perto o modelo de produção desenvolvido por Luísa e a parceria de conservação estabelecida com os Mendonça. O que vocês estão fazendo aqui pode servir de modelo para outras regiões do país, comentou o representante do Ministério, enquanto observavam um sistema agroflorestal em pleno funcionamento. A combinação de produtividade com preservação ambiental e justiça social é exatamente o que buscamos incentivar. A Fundação Internacional ofereceu financiamento para expandir o projeto. Mais áreas seriam recuperadas, mais fazendeiros locais seriam treinados nas técnicas de agricultura sustentável e um centro de pesquisa e educação ambiental seria estabelecido. Queremos que este seja um caso de estudo, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, explicou a diretora da fundação.
Um exemplo de como conflitos pelo uso da terra podem ser transformados em cooperação, gerando benefícios para todos os envolvidos. O projeto foi batizado de Raízes e Sementes, em homenagem às palavras que seu Joaquim tanto repetia. O centro educacional seria construído exatamente na divisa entre as duas propriedades, simbolizando a união de esforços. Durante a cerimônia de assinatura do acordo, algo inesperado aconteceu. Ricardo Mendonça apareceu. Visivelmente mais velho e fragilizado, apoiado em uma bengala, mas com os olhos ainda refletindo a determinação que sempre o caracterizara. Sua presença causou um silêncio momentâneo no ambiente. Eduardo, claramente surpreso e um tanto apreensivo, aproximou-se do pai. Pai, não esperava vê-lo aqui. Um Mendonça sempre acompanha os negócios da família, respondeu o velho fazendeiro com um vestígio do antigo orgulho. Depois, dirigindo o olhar para Luísa, acrescentou: mesmo quando reconhece seus erros. O gesto seguinte surpreendeu a todos. Ricardo estendeu a mão para Luísa. Senhorita Santos, vim fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Pedir desculpas pelo mal que causei a você e à memória de seu avô. Luísa hesitou por um momento, mas então aceitou o cumprimento. Suas mãos, uma enrugada pelo tempo, outra jovem e forte, selaram um pacto tácito de paz. Seu Joaquim e meu pai eram amigos de verdade, continuou Ricardo, a voz agora mais suave. Eu sabia disso, sempre soube, mas a ambição nos cega. Ele tirou do bolso um envelope antigo. Encontrei isto entre os pertences do meu pai. Acho que você deveria ter. Dentro do envelope havia uma carta escrita por Augusto Mendonça a Joaquim, datada de 1962. Pouco antes de sua morte. Nela, o velho Augusto agradecia a amizade de décadas e pedia ao amigo que aconselhasse seu filho Ricardo, que tem força, mas precisa aprender sobre limites. Meu pai estava certo, admitiu Ricardo com um sorriso triste. Demorei uma vida para aprender essa lição. Talvez tenha aprendido tarde demais. Nunca é tarde demais, seu Ricardo, respondeu Luísa. A terra renova-se a cada estação. Por que não poderíamos fazer o mesmo? A cerimônia prosseguiu, agora com uma energia diferente. A presença de Ricardo Mendonça, o patriarca que outrora representara a maior ameaça àquelas terras, transformando-se em um agente de reconciliação, parecia dar ao projeto uma legitimidade ainda maior. Ao final do evento, quando a maioria dos convidados já havia partido, Ricardo pediu para dar uma volta pela propriedade. Apoiado na bengala e amparado por Eduardo de um lado e por Luísa do outro, percorreu lentamente os caminhos entre plantações diversificadas, parreiras carregadas, pomares abundantes. Em 60 anos como fazendeiro, nunca vi terra tão viva, comentou, tocando um punhado de solo escuro e úmido. A gente avança, desmata, planta milhares de hectares com uma coisa só e acha que está progredindo. Mas isso aqui é outra coisa. Quando chegaram a uma área recém-reflorestada, na divisa entre as propriedades, Ricardo fez uma solicitação inusitada. Quero plantar uma árvore. Pode ser aqui? Luísa olhou para Eduardo surpresa e depois assentiu. Claro, seu Ricardo. Que tipo de árvore o senhor gostaria de plantar? Uma que viva muito, respondeu o velho. Que esteja aqui muito depois que eu me for. Um jequitibá, talvez? Prepararam o local. Ricardo, apesar da fragilidade física, fez questão de cavar ele mesmo o buraco para a muda. Enquanto trabalhava a terra, falava sobre sua infância, sobre as histórias que ouvia do pai, sobre como as coisas eram diferentes antes de tudo virar negócio. Quando a jovem árvore estava finalmente plantada, Ricardo olhou para o filho e para Luísa com uma expressão renovada. Esta árvore, disse ele, é meu pedido de desculpas a esta terra. Por tudo que tirei dela
sem dar nada em troca. Aquela árvore, plantada em um gesto de reconciliação, tornaria-se um símbolo do projeto Raízes e Sementes. Nos anos seguintes, centenas de pessoas visitariam o local para conhecer a história de Luísa e da Fazenda Santos, e para compreender como práticas agrícolas sustentáveis podiam restaurar não apenas o solo, mas também relações humanas. Ricardo Mendonça viveu apenas mais 2 anos após aquele dia. Em seu testamento, deixou instruções para que 30 hectares adicionais de suas terras fossem incorporados à reserva natural, especificamente a área onde corriam os afluentes das 3 nascentes que tanto cobiçara no passado. Para garantir, escreveu ele, que a água que nasce nas terras dos Santos continue fluindo limpa e abundante, como deveria ser desde sempre. O Centro Educacional de Agroecologia, inaugurado 3 anos após o início do projeto, recebeu estudantes de todo o país. Ali, Luísa ministrava cursos sobre sistemas agroflorestais, enquanto Eduardo, que decidira especializar-se em direito ambiental, oferecia orientação jurídica a pequenos agricultores da região. Em uma das salas, dedicada à memória dos antigos proprietários, fotografias de seu Joaquim e de Augusto Mendonça lado a lado lembravam a todos que a amizade entre as famílias não era algo novo, mas algo recuperado. A figura mais frequente naquela sala era Dona Clemência, agora com quase 100 anos, que fazia questão de contar às novas gerações as histórias do passado. Como costumava dizer, a terra tem memória longa, mas a gente precisa ajudar a lembrar. 10 anos após o julgamento que quase custou a Luísa sua herança, a paisagem de Flor do Campo havia se transformado. Onde antes predominavam monoculturas extensivas e áreas degradadas, agora um mosaico de propriedades diversificadas e áreas preservadas desenhava um novo cenário. O modelo iniciado na Fazenda Santos havia se espalhado, inspirando uma transformação regional. A produtividade aumentara, mas de forma sustentável. A qualidade de vida dos trabalhadores rurais melhorara significativamente. As águas, antes ameaçadas, corriam abundantes novamente. Em uma cerimônia especial para celebrar os 10 anos do projeto Raízes e Sementes, Luísa plantou uma muda de ipê amarelo ao lado do já crescido jequitibá de Ricardo Mendonça. Ao seu lado estavam Eduardo, agora seu parceiro não apenas nos projetos ambientais, mas também na vida. Doutor Paulo, que aos 80 anos ainda acompanhava com entusiasmo cada novo desenvolvimento, e a pequena Joaquina, filha de Luísa e Eduardo, que carregava no nome a homenagem ao avô que nunca conhecera, mas cuja sabedoria moldara seu destino. O que plantamos aqui, disse Luísa para a multidão presente, vai muito além de árvores e cultivos. Plantamos a ideia de que é possível transformar conflito em cooperação, ganância em generosidade, medo em esperança. Meu avô dizia que quem tem raiz tem força. Hoje entendo que ele falava não apenas de nossas raízes familiares ou culturais, mas de nossa conexão profunda com a terra. Esta terra que não pertence realmente a ninguém, mas da qual todos dependemos. Enquanto falava, o sol se punha no horizonte de Minas Gerais, banhando os campos em tons dourados. Na velha mangueira que testemunhara tantas histórias, um pássaro cantava como se quisesse adicionar sua própria nota à sinfonia daquele lugar. E naquele pedaço de chão, conquistado com dignidade e defendido com sabedoria, as sementes plantadas por Luísa e todos aqueles que vieram antes e depois dela continuavam a germinar, não apenas nos sulcos da terra, mas também nos corações e mentes de todos que compreendiam finalmente que justiça e sustentabilidade eram faces da mesma moeda. Como seu Joaquim sempre disse, e como agora Luísa ensinava à nova geração,
Quem tem raiz, tem força. E quem planta com amor, colhe com abundância.